Boa noite. Estamos mais uma vez aqui com o programa Direito.com, uma realização da UpTV. Mais uma vez a doutora Adriana Bramante nos concedeu esse espaço para falar sobre diversidade. Antes disso, eu quero agradecer a nossos patrocinadores, que é a Bramante Processos Previdenciários, mais de 30 anos cuidando da previdência e da aposentadoria de muita gente. Fera Brasil, uma empresa especialista em impressões empresariais. E não poderia ser diferente, a primeira TV web da região do Grande ABC, a UpTV, que mais uma vez nos concede esse espaço. Hoje eu tenho muita felicidade de apresentar duas pessoas que eu gosto muito, que é a doutora Rosângela Novaes e a doutora Patrícia Gorichi. Aliás, se eu for começar a falar o currículo de cada uma, eu vou precisar de um segundo programa, porque são pessoas da maior capacidade que estão trabalhando dia a dia para a igualdade de direitos e a diversidade sexual. Doutora Rosângela, ela é engenheira formada pela UMC, ela também é advogada formada pela Unisantos, ela tem especialização em Direito das Famílias e Sucessões pela ESA da UAB-SP, além de outras atividades. E me contaram também que ela é o braço direito da doutora Maria Berenice Dias. Temos aqui também a Patrícia Gorichi. Ela é presidente da Comissão da Diversidade Sexual de Santos, da Comissão de Direito Homoafetivo do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Ela é professora, ela é mestre em Direito e agora ela escreveu recentemente um livro muito interessante que eu vou falar daqui para frente. Bom, falando sobre diversidade sexual, o tema hoje é nome social e a função social da empresa nas causas LGBT. Bom, vamos começar com o tema nome social. Doutora Patrícia, você poderia explicar para os nossos telespectadores o que é nome social? Sim, claro. Primeiro, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com você, né? Com a Rosângela também, que também somos aí uma dupla dinâmica, né? Quando a gente trabalha juntas. Para explicar para o pessoal de casa é o seguinte: nome social nada mais é do que um nome adotado por uma pessoa, normalmente transexual e travesti. É um nome social com que ela se identifica, ou seja, aquela pessoa que nasceu do sexo masculino e se veste e se enxerga, ou só se enxerga como e se veste, né, como uma pessoa do mesmo sexo, do sexo oposto, ela então se identifica com o nome social. Então, por exemplo, é o João, né, nasceu João enquanto sexo biológico masculino, só que ele se enxerga enquanto Patrícia, por exemplo. Então, ele quer que seja chamado como Patrícia porque ele está vestido enquanto Patrícia. Então, o uso do nome social garante a dignidade para essa pessoa. Ela passa por diversos constrangimentos, porque a gente tem uma sociedade extremamente preconceituosa. Então, imagine aquela pessoa que vai no consultório médico, por exemplo, está vestida como Patrícia e o médico chama, ou a secretária chama de João. Né? Então, levanta aquela pessoa vestida de Patrícia, sendo que chamaram de João, e todo mundo em volta fica comentando. Né? Então, o nome social, basicamente, ele serve para que se evite esse tipo de constrangimento, na vida civil mesmo. Né? Não vai mudar o nome na carteira de identidade, porém, ela tem uma outra carteira suplente, ou então ela avisa nos lugares que ela quer usar aquele nome social. Obviamente que, num segundo passo, a gente pode, inclusive, pedir juridicamente essa mudança, né, na justiça, para que esse nome social seja, então, incorporado na carteira de registro, na certidão de nascimento, inclusive. Aqui tem uma pergunta de São Bernardo do Campo. Doutora Patrícia, nome social da travesti é o mesmo caso dos artistas e dos políticos que incorporam um nome diferente daquele do registro? Então, é uma pergunta muito boa. Eu uso essa tese, inclusive eu uso o artigo 26
da Lei de Registros Públicos. Então, a gente teve, por exemplo, a Xuxa. Ela incorporou o nome Xuxa no seu nome social. Inclusive, mudou a sua carteira de identidade. O Lula, da mesma forma. Ele incorporou o nome dele, José Inácio Lula da Silva. Hoje está na carteira dele de identidade. Então, o nome social pode, sim, ser incorporado também para os políticos, né? Como se fosse um apelido. Incorpore o seu apelido. Se esses políticos e esses artistas conseguiram incorporar esse nome com uma certa facilidade, qual a dificuldade hoje para essa população trans, transexuais e travestis? Preconceito. Puro preconceito. Porque o artigo usado da lei é o mesmo, né? A partir do momento que aquele nome para aquela pessoa é vexatório, ela pode, inclusive, qualquer pessoa pode mudar o nome se o nome for vexatório. Então, tem aqueles casos clássicos, 1, 2, 3 de Oliveira 4, né? Tem aquele famoso também, Xerox, a irmã que era autenticada, a outra que era fotocópia. É um nome que torna-se ofensivo para a pessoa, né? Então, da mesma forma, aquela pessoa que nasceu João e hoje ela é Patrícia, o João é ofensivo para ela. Ela está vestida, ela se enxerga enquanto uma pessoa do sexo feminino. Então, isso tem que ser modificado o mais rápido possível. Então, assim, não há óbice para a justiça modificar isso. Há, sim, preconceito, porque da mesma forma que os políticos mudam os nomes, essas pessoas também podem mudar baseado justamente nesse respeito ao ser humano. Mas se a pessoa... Isso é muito comum, o Ministério Público alegar. Mas se a pessoa cometeu um crime, não tem problema. Né? A gente já coloca, inclusive na distribuição, a todas as certidões, o RG dessa pessoa não muda, o número do RG, o número do CPF não muda, só muda o nome. Para quê? Para adequar, né, a identidade de gênero dela ao nome que ela assim escolheu, que ela se sente bem. A Sônia Regina de Sorocaba, ela está perguntando qual é o caminho que essa pessoa tem que seguir até conseguir a mudança do nome. Qual o caminho? Quais são os trâmites legais? Exatamente. Olha, primeiro ela tem que consultar um advogado ou ir na Defensoria Pública, né? Eu já adiantaria para que ela também fosse no médico, porque hoje, infelizmente, transexualidade ela é considerada ainda como doença, mas não é. É um modo de viver, é uma vivência sexual, eu até coloco isso no meu livro, mas ainda existe esse pensamento retrógrado, mas vamos passar por isso, né? A gente ainda vai sobrepor a isso, mas os trâmites legais, ela precisa consultar um advogado, pegar todas essas certidões, então certidão trabalhista, civil, criminal, federal, juntar fotos que comprovem que ela é uma pessoa de identidade diversa do seu sexo biológico. Então, tanto aquela mulher que nasceu mulher e hoje se enxerga enquanto homem, então juntar fotos. É importante também que comece a usar o nome social nos e-mails para identificar, no Facebook, nas redes sociais, né? Então, isso é muito comum. Também as transexuais e travestis, elas já têm, por exemplo, no caso que eu usei o meu nome, Patrícia, então Patrícia @UpTV, por exemplo, né? Então, ela já usa aquele nome social dela nos e-mails, na identificação, para provar para o juiz, olha, esse nome não é um nome que eu inventei ontem, as pessoas me conhecem, já é reconhecido como tal, a sociedade já me respeita enquanto Patrícia, ou a sociedade já me respeita enquanto João, e é esse nome que eu quero adotar daqui para frente. Bom, vou chamar na conversa agora a doutora Rosângela. Boa noite, doutora. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Eu tenho uma pergunta aqui de São José do Rio Preto. Ele pergunta qual a diferença de transexual e travesti. O transexual é aquele que tem convicção de que nasceu no corpo errado, né? Ela é quem promove as transformações, quer no final a cirurgia. Ele quer a mudança, ele quer adequar o sexo biológico ao sexo psicológico.
A travesti, apesar de promover também modificações no seu corpo, transformando em feminino, através de hormônios, de cirurgias, tudo, ela não tem problema com a sua sexualidade. Ela aceita bem, ela usa a sua sexualidade. Então, eu acho que essa é a principal diferença entre a travesti e a transexual. Que uma tem convicção de que nasceu no corpo errado. É a trans. E para saber essa diferença, principalmente a pessoa que está nos assistindo, que não sabe exatamente o que ela tem que fazer. Não, por isso que o processo transexualizador ele é de em 2 anos, né? Porque é para chegar até a certeza, porque a cirurgia ela é irreversível. Então, ela tem que ter a certeza desse processo todo de que é aquilo que a pessoa quer. E o SUS cobre esse tipo de cirurgia? O SUS cobre, ou HC, né? Feita no HC. Só em São Paulo? Em São Paulo. Olha, não sei dizer se é só em Tem São no Rio Paulo. de Janeiro, também na Universidade Federal. Tem alguns pontos do país, se não me falha a São memória, José do Rio Preto também tem. São 4 hospitais no total. E Mas Jundiaí a fila, também tem, né? mas a fila é gigantesca. Né? A fila hoje está estimada em 12 anos. E como que a pessoa consegue, pelo plano de saúde, uma cirurgia como essa? Pelo plano de saúde, eu tenho um amigo que diz que consegue. Mas a gente vê mais pelo SUS, né? Em particular. Até em Santos já teve também, né, Patrícia? Já teve. A prefeitura já cobriu cirurgia, sim, na caixa de pecúlio, né? Mas eu entendo que o plano de saúde teria, sim, obrigação. Porque é questão de saúde. Saúde psicológica, na Saúde verdade. mental, né? Mental, né? Porque a pessoa que não está compatível com o seu sexo fica realmente transtornada e quer modificar o seu Ela corpo. chega até o suicídio, né? Muitas vezes. Dizem que existe um alto índice de arrependimento. Isso se deve por exemplo, uma má condução do processo? Olha, isso... talvez uma cirurgia precoce, né? Talvez uma cirurgia precoce, porque se é adequação, você não tem por que ver arrependimento. É isso que ela mais quer, é adequar a sexualidade. Acho que uma pessoa aqui de Higienópolis está falando... Porque não estaria tão certa assim, né? Acho que eu entendi a pergunta. Ele citou casos onde a pessoa viaja e, pagando, consegue realizar a cirurgia. Então, deve ser aquele caso de Tailândia. Então, acho que talvez a pessoa não passou por esse processo, né? Quanto? Em torno de R$40 mil a cirurgia. Então, pagou, fez a cirurgia, não passa por nenhum processo. O problema todo é o pós-cirúrgico. É bastante doloroso, até aí sim seria a opção de fazer a cirurgia, porque é bastante doloroso o pós-cirúrgico. Cerca de 2 meses tem que ficar lá na Tailândia, com gastos enormes, você não tem amigos, você não tem ninguém. E talvez a reflexão, depois de tudo isso. E a questão psicológica é muito pesada também. Como foi você o caso, está sozinho num outro país. O caso da Leti, que depois, talvez ela não encontrou aquilo que ela achava que ia encontrar, né? De se transformar, porque vai ser trans. Sempre vai ser uma trans, né? O problema é o preconceito. A gente acaba rodando e caindo sempre na mesma questão. Né? A questão do preconceito mesmo. Entendi. E falando em preconceito, existe um anteprojeto de lei do Estatuto da Diversidade Sexual. Doutora Rosângela, você poderia falar um pouquinho sobre esse projeto? Esse projeto, ele abarca vários temas. É um microsistema do tipo do ECA, do CDC, onde são vários ramos do direito que se entrelaçam com o direito homoafetivo. E ele procurou abraçar vários temas que estão sendo objeto de lei no Congresso Nacional, porque nós temos hoje, atualmente, 96 projetos de lei tramitando entre a Câmara e o Senado. Todos com a temática LGBT, favoráveis e desfavoráveis também.
Então, o Estatuto procurou abarcar esses temas que estão lá para ser discutidos, que não são, né, que não vêm para votação. Aliás, desde 95, com o da Marta Suplicy, da Parceria Civil, que está lá esperando para ser votado. Então, o Estatuto procurou abarcar esses temas para regular a situação dessas pessoas, essa minoria LGBT, que não tem os seus direitos regulamentados. Mas está encontrando também dificuldade. Hoje nós temos ele arquivado, e a esperança era a apresentação pela iniciativa popular, mas nós precisamos de 1.400.000 assinaturas, e até agora nós só chegamos a 60.000. A doutora Maria Berenice, ela pensa assim que a OAB apresentar esse projeto, porque ela tem legitimidade para isso, o Conselho Federal. Então, é a grande esperança dela, porque é a menina dos olhos, é o que ela mais deseja, que isso pode não ser perfeito, tanto que nós estamos fazendo audiências públicas por todo o Brasil, para escutar o movimento, outras ideias, né? O que pode ser melhorado lá no Estatuto. Mas é o que tem de melhor até agora. Nós não temos mais nada melhor do que isso. Não temos leis. No Congresso não legisla, todo mundo sabe disso, né? Por puro preconceito também. Mais uma vez o preconceito. É um problema. Bom, vou chamar um minutinho de intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o tema diversidade sexual, nome social e a função social da empresa nas causas LGBT. Daqui a pouquinho a gente volta. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver, vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. A cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. Sabe por quê? Porque o homem não cuida da própria saúde. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Política Nacional da Saúde do Homem.
Estamos de volta com o programa Direito.com. E a conversa aqui está quente, as perguntas chegando. Então, eu gostaria de perguntar para a doutora Patrícia, houve uma iniciativa em Santos com referência ao nome social. Poderia dizer um pouquinho sobre esse assunto? Claro, claro. Primeiro que eu sou santista, né? Santista nascida em Santos, mas eu sou São Paulina de futebol. Vou deixar bem claro. Mas então, semana passada a gente teve a primeira votação favorável com relação ao uso do nome social na cidade de Santos. Mas a gente tem que lembrar também que no estado de São Paulo existe um decreto, o 55588, que permite que as pessoas transexuais e travestis usem o nome social. Então, já tem decreto no estado de São Paulo. Então, todas as cidades do estado de São Paulo têm que cumprir esse decreto e respeitar. Em Santos foi feita, então, essa lei, que foi aprovada em primeira votação na semana passada, e que isso é um ganho enorme, né? Ganho em dignidade, em respeito a essas pessoas que não é por acaso que nas letrinhas LGBT ou teve em último lugar, porque realmente são as mais esquecidas, são as que morrem mais na rua por homofobia, né? Nos índices fica a cada 5 pessoas LGBT que morrem, 4 fazem parte do grupo transexual e travesti. Então, realmente, o uso do nome social ganha dignidade, respeito, e a sociedade tem que aceitar essas pessoas, né? Mas me fala uma coisa, pelo decreto estadual, a pessoa pode utilizar o nome social aonde? Olha, basicamente nas repartições públicas, né? Recentemente também teve uma decisão do Conselho de Educação do Estado, permitindo, então, esse uso do nome social nas escolas e universidades públicas e particulares. Então, eu sou professora de uma universidade particular, e a gente está tendo 2 casos lá de alunas que, então, se revelaram transexuais, e a gente mudou o nome na chamada. Então, é importante colocar isso, porque essas 2 alunas, hoje, uma é aluna e outra é aluno, né? A aluna nasceu do sexo masculino e vai para a faculdade já enquanto do sexo feminino, e ela quer ser chamada do sexo feminino, porque não tem, né, razão nem nexo o professor chamar do sexo masculino. E o outro aluno nasceu mulher e é um trans homem, que a gente chama, né, um homem trans. Então, ele quer ser chamado com um nome masculino. Então, basicamente, nas repartições públicas, agora nas escolas públicas e particulares e universidades também. Mas, de uma forma geral, bom senso, né? Respeito ao próximo. Não faz mal a ninguém, é de graça, né? Então, não custa nada os outros órgãos também respeitar essa situação da pessoa, situação do uso do nome dela enquanto um ser humano completo. Eu estava vindo para o programa, eu estava lendo uma reportagem dos constrangimentos que ocorrem principalmente em hospitais, né? Onde a pessoa muitas vezes se apresenta e não quer atender por não, você não é você, você não é você. Quer dizer, olha pela carteira do plano de saúde muitas vezes também. É o cara crachá, né? A questão do cara crachá. O governo do Estado de São Paulo, a gente está no meio desse curso, eu sou professora no curso da Secretaria da Saúde, dos mesmos moldes que a gente, é professora lá da Secretaria da Justiça, é um curso de Direitos Humanos LGBT, e esse público-alvo da Secretaria da Saúde é justamente funcionários públicos da saúde. Então, a gente tem lá como aluno médico, enfermeiro, assistente, até secretária que trabalha dentro do hospital para justamente fazer esse atendimento. Muitas vezes é de propósito, né? É crueldade. A pessoa chega, ou então a própria ignorância, né? Também. Ela se apresenta, fala, quero ser chamada por esse nome, e a outra faz justamente ao contrário. É que eles acham também, às vezes, que é errado. Eu estou cometendo um crime se não chamar pelo nome da carteira de identidade, né? Ou então acaba esquecendo, passar, enfim. Ou então de maldade mesmo, porque eu também não duvido que vivemos numa sociedade cria um hipócrita, constrangimento. Né? Com certeza. A outra questão que eu acho perigosíssima, e assim, pegou fogo na aula passada,
É a questão se chega uma mulher, se apresenta, mostra a carteira de identidade enquanto João, para qual ala essa pessoa vai ser internada. Então, muitos alunos falam, para a ala masculina, de acordo com o registro de nascimento. Não. É para a ala feminina. Ela está enquanto mulher. Então, é assim que ela vai ter que ser tratada, até o final do tratamento dentro do hospital. Até por segurança, né? E é difícil para essas pessoas saberem identidade de gênero, né? Inclusive, esse assunto tem um gancho muito interessante, não só para a ala no hospital. E em caso de uso do banheiro e de vestiário? É a mesma coisa. Se aquela pessoa está vestida de mulher, ela vai usar o banheiro feminino. Se aquela pessoa está vestida de homem, vai usar o banheiro masculino. Né? Então, é a opção da pessoa. Até porque, na Europa, banheiro é unissex. Né? Porque o banheiro está lá fechado, é o box fechado, tem privacidade. Então, não tem por que as pessoas se incomodarem com outra pessoa no banheiro, né? E a questão da segurança que eu chamo a atenção é que se essa pessoa usar o banheiro masculino e ela está de mulher, tem muitos casos de estupro. Sofreu a violência. Né? Violência sexual. Então, assim, é questão também de segurança, não só de respeito com ela, né, no sentido de respeitar a sua identidade de gênero, mas também segurança. Essa lei de Santos ser aprovada, qual vai ser a semelhança ou diferença desse decreto estadual? Olha, é basicamente o mesmo. Mas importante. Ela obriga a todos, né? A lei obriga a todos. A lei obriga a todos. O decreto ele já é mais restrito à questão do funcionalismo público, né? Órgãos públicos. E a lei não, serve para todos os cidadãos, inclusive o vizinho, o síndico do prédio tem que chamar aquela pessoa com o nome social dela. As empresas particulares. Todos têm, a lei tem que ser observada por todos, enquanto o decreto vai mais para a administração pública, direta e indireta. Sim. Você entrou, doutora Rosângela, você entrou num tema interessante, que seria até a segunda parte do programa, né? Sobre a função social da empresa. O que a empresa hoje pode, dentro das suas limitações, e da sua área de trabalho, o que ela pode fazer pela causa LGBT? Qual a função social da empresa? Seria o acolhimento do empregado. Ela evitaria muita ação judicial, o assédio moral, bullying dentro da empresa, através de esclarecimento. Doutora Patrícia, nós sabemos que a nossa lei, a lei trabalhista, é uma lei que demanda uma certa atualização, mas, enfim, tão cedo isso não vai acontecer. A minha pergunta é a seguinte: a lei, da forma que ela está, ela consegue assegurar os direitos desse empregado ou dessa empregada travesti ou transexual? Bom, primeiro que a CLT é uma consolidação de leis, então isso é fácil dos nossos congressistas consertarem, né? Basta eles fazerem uma lei e essa lei vai ser incorporada na CLT. Então, com relação a isso, é desculpa de congressista que não quer trabalhar, só quer votar, né, valores de salário, aumento de salário que a gente vê hoje. Com relação à questão trabalhista, hoje o que a gente vê é assim, uma dificuldade não só nas leis, não na falta de lei, a gente esbarra de novo na questão preconceito. Você falou numa questão muito importante, que é a função social. A função social ela entrou na nossa Constituição Federal pela primeira vez, de forma ostensiva, na Constituição de 88, que mostra o quê? Que além de você ter uma empresa, ela tem que ter uma função social. Então, a empresa não basta ter lucro, ela tem que ter uma função social. O que é essa função social? É o bem comum, é o bem de todos. É o bem desse trabalhador. Então, esse trabalhador, ele vai estar ali, mas ele faz parte do todo, da sociedade. Então, se dentro da empresa existe preconceito, esse preconceito vai ser replicado pela sociedade. Então, por isso que é tão importante a gente refletir sobre essa questão da função social. Essa empresa está sendo usada exclusivamente com obtenção de lucro ou com obtenção da função social, ou seja, você promover, sim, um enriquecimento dessas pessoas no trabalho e também na questão moral, na questão de coleguismo,
é uma micro-sociedade, né? Então, se a gente não respeita os nossos funcionários dentro dessa sociedade, a gente não vai estar respeitando fora. Então, hoje, o que a lei trabalhista diz é respeito ao trabalhador. Então, é essa reflexão que a gente tem que ter. Esse trabalhador, essa trabalhadora transexual, ela consegue chegar no mercado de trabalho? Não. Não consegue chegar no mercado de trabalho. Por quê? Porque ela sai da escola, porque ela é expulsa de casa, ela não consegue emprego. Eu nunca me esqueço de uma trans que eu encontrei com ela em Aparecida do Norte, e ela falou para mim, Patrícia, eu não quero ser cabeleireira, porque eu não tenho dom para coisa. Eu não consigo cortar cabelo, não consigo pintar o cabelo. Eu não tenho essa habilidade. Mas a sociedade, ela me impõe só 2 empregos. Ou eu ser prostituta, ou eu ser cabeleireira. Eu tive que ser prostituta para poder sobreviver. Mas eu queria tanto ser professora. Por que essa pessoa não pode ser professora? Por que a sociedade faz isso com ela? Por que os pais perdem os seus filhos? Pais, não percam os seus filhos. Amem os seus filhos. Como eles têm que ser. Se a pessoa se descobriu com uma identidade de gênero, se a pessoa se descobriu transexual, travesti, ame o seu filho, ame a sua filha, não perca essa pessoa. Da mesma forma, o trabalhador, ele tem que ser respeitado pelo nome dele, pela pessoa que ela é, pela competência que ela é. Então, a gente tem essa dificuldade, né, Rô, de justamente verificar essa pessoa entrando no mercado de trabalho. E essa pessoa não entra, porque ela é marginalizada. Ela não tem qualificação, né? Ela já sai da escola cedo. Diferentemente do racismo, quando uma criança é chamada com nomes terríveis, racistas, quando ela chega em casa, ela é acolhida pelos pais. Né? Os LGBTs, não. É pior. Não estou comparando que racismo, homofobia é pior. Porque eles experimentam preconceito já dentro de casa. É dupla. Então, a pessoa é expulsa de casa. E para as travestis e transexuais, pior ainda, porque as pessoas não entendem essa questão da identidade de gênero. Então, as pessoas são expulsas, não se qualificam, e hoje, para você ser qualquer coisa, você tem que ter um mínimo de escolaridade. Então, não resta opção. Ou é sobreviver, ou é sobreviver. Até a orientação sexual as pessoas já entendem melhor, né? Mas identidade de gênero, elas não conseguem entender. E um dado chocante, que eu sempre gosto de falar, porque choca mesmo, como a nossa sociedade é hipócrita. Essas pessoas só são aceitas no carnaval. Né? E enquanto prostitutas, a maioria da clientela, e a gente tem amigas travestis e transexuais, principalmente as transexuais, falam que elas não podem nem pensar em fazer a cirurgia, porque nessa relação sexual, com o homem casado, porque o homem é casado que vai procurar, essa relação, o homem é passivo. Ou seja, que sociedade hipócrita, né? Na hora dessa pessoa ser prostituta, ele pode, então, ser o passivo, como se fosse menos, né? Mas, enfim, o que eu quero pintar é justamente isso, como a sociedade é hipócrita. Né? Deixa essas pessoas à margem da sociedade. Dependendo do contexto da situação, né? Pois é. E o que mais preocupa é isso, essa falta de qualificação. Mas é importante falar do site Transempregos, né? Que qualquer empresário, qualquer pessoa também transexual, travesti, pode se cadastrar nesse site. E é um banco de empregos, ou seja, tem empresários que buscam vagas. Né? Eu mesma estou com uma vaga aberta para secretária. Lá, já até consultei amigas lá em Santos, porque eu quero colocar uma secretária no meu escritório, travesti ou transexual. É muito bacana a gente trabalhar nessa área, a gente lutar, mas a gente tem que começar dentro da nossa casa. Né? A Rô já teve também, né? Aquele auxiliar, né? Então, assim, é bacana a gente dar dignidade para essas pessoas, dar oportunidade para essas pessoas. E o nome social agora também vai ajudar muito. Lá em Santos, pelo menos, virando lei e indo para as escolas, porque muitas deixam a escola, a evasão escolar, por causa do nome, o tratamento. Não, exatamente. E a gente trabalhando essa questão da educação, nenhuma criança nasce homofóbica, nem transfóbica. Né? As crianças nascem e aí a gente que vai colocando isso nelas. Uma pergunta aqui da Bahia. Eles falam sobre como que funciona o nome social. É uma observação? Vai na frente? Como que funciona?
Olha, em Santos a gente vai expedir cédulas. A gente não, né? A prefeitura vai expedir cédulas bem parecidas com a cédula de identidade, que vai estar o nome social da pessoa, né? Tem no Rio Grande do Sul, né, Rô? Tem no Rio Grande do Sul, tem no Pará, se não me engano, também no eles fazem Piauí. uma cédula, nome social. E no A próprio do Pará, cartão SUS. a do Pará, que tem uma cédula bem parecida com a carteira de identidade. Tem outras que são bem feias, inclusive. Coloca até o nome, um nome de batismo, né? O nome de registro primeiro, depois o nome social, e causa aí uma bagunça. Elas só querem o tratamento, né? Mas o cartão cidadão do SUS você já consegue fazer. Então é bem simples. Ainda nesse tema, vocês falaram que judicialmente é possível trocar o nome, né, e adotar o nome social na identidade mediante processo judicial. E o gênero? É possível a modificação? Sim, a gente pede tudo, nome e gênero, nome e sexo. Então, é aquele caso que eu falei do João, que nasceu João, quer ser chamado agora de Patrícia. A gente muda, inclusive a gente faz o pedido de retificação do nome para Patrícia, sexo feminino. Até porque o sexo está na cabeça, né? É como ele se vê, como ele se reconhece, a pessoa se reconhece. Olha para ele mesmo, ele se reconhece como do sexo oposto. Ele não consegue ver outra imagem. E o Estado não tem que impor. É isso que é interessante, né? Existe o direito à privacidade, que é garantido na Constituição Federal. O Estado não tem que entrar nessa seara íntima da pessoa. E se a pessoa se sente do sexo oposto, assim será. E muitas vezes também nem pode sofrer uma cirurgia, até queria, mas não pode, talvez por um problema de saúde. Né? Sim, a cirurgia é opção, né? Porque ela é muito dolorosa, ainda tem essa questão experimental em alguns lugares, né? E no Rio de Janeiro tem um médico que até eu já o conheci, ele é especialista na questão, mas enfim, é caro, né? É dispendioso. E como essa pessoa não tem a escolaridade, é uma bola de neve. Né? Ela não tem escolaridade, ela não tem o dinheiro para bancar essa cirurgia. E às vezes as aberrações também, né? Mas já aconteceu no passado. Eu acho que hoje está mais tranquilo com relação a isso. O importante é trazer dignidade para essa pessoa e inseri-la na vida da sociedade, né? Não deixá-la à margem. Porque ela só quer ser tratada como ela se vê, como ela se reconhece. Nada mais justo, né? O assunto aqui está mega interessante. Eu vou chamar agora mais um comercial e daqui a pouquinho a gente volta. A Roberta sabe que o leite materno é muito importante e ela vive a emoção de amamentar todos os dias. Emoção que, por sinal, vem em dobro. O leite materno ajuda a criança a crescer forte e saudável. E para tornar esse momento mais especial, conte com um profissional de saúde para escutar você e ajudar a tornar a amamentação ainda mais tranquila. Conte com o SUS. Procure uma unidade básica de saúde. Tem motorista que sabe curtir o carnaval. Dirige na boa, sem pressa. Não pega o volante quando bebe e nem corre risco à toa. Infelizmente, nem todos são assim. A irresponsabilidade de uns põe em risco a vida de todos. A nova lei seca está em vigor. Bebida e direção. Deixe essa mistura fora da folia. Ministério das Cidades. Governo Federal. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Crack. Droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, existe o programa Crack é Possível Vencer, que já capacitou profissionais de diversas áreas. Entre eles, educadores, para orientar sobre o risco das drogas. Os dependentes e suas famílias recebem cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social e nas comunidades terapêuticas.
Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. E para enfrentar o tráfico de drogas, o programa integra as ações de inteligência das polícias federal, rodoviária federal, estaduais e guardas municipais. As cidades também ficam mais seguras, com a rede de monitoramento e uma polícia mais próxima da comunidade. O programa CRAC é possível vencer está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. Estamos de volta aqui com o programa Direito.com, nos estúdios da UpTV Santo André, São Paulo. Doutora Patrícia, existe uma lei estadual que combate a homofobia e a transfobia. Gostaria que você falasse um pouquinho, até para alertar os empresários que estão em casa, sobre as repercussões dessa lei. Sim, essa lei é muito importante. A lei de 2001, é a Lei 10.948/01, é uma lei administrativa que pune administrativamente as pessoas em geral, não só os empresários, não só as pessoas jurídicas, mas as físicas também. Multas pesadas que vão desde 3.000 FESPs até, podendo chegar a 10 vezes esse valor, chega mais ou menos o valor mínimo da multa de R$27.000 nos valores de hoje, ou seja, bastante pesado. Até cassação de alvará. Então, essa lei ela tem vários graus de punição. É uma punição não penal, ou seja, não criminaliza a homofobia e a transfobia no sentido penal, mas no sentido administrativo. E por que é importante essa lei no Estado de São Paulo? Ou seja, qualquer cidade do Estado de São Paulo qualquer pessoa dessas cidades pode usar essa lei. Por que é importante para o empresário ter zelo e cautela com os clientes, com os funcionários, porque tem que ter um treinamento para essas pessoas lidarem com a população LGBT. Agora, falou em treinamento. Existem hoje empresas especializadas em treinamento ou levar essa informação para as empresas? Eu acho que a Rô poderia falar a respeito da... A gente tem uma empresa... Né? Coincidentemente, é o mesmo nome da TV, né? Up Humanização, que ela procura dar esse suporte para as empresas. Isso é incrível. O empresário ele pode perder o alvará de funcionamento dele. Então é importante colocar isso. Então, sai mais barato treinar e educar. Mesmo porque hoje a gente está tendo, ainda bem, né, essa onda de humanização das pessoas. Por que eu falo em humanização? Porque, normalmente, a lésbica é chamada de sapatão, ou seja, coloca a pessoa enquanto objeto. Né? O gay é chamado de bicha, de veado, colocando o quê? Animalizando aquela pessoa. Então, está tendo uma humanização, até porque a ONU considerou os direitos humanos LGBT, né, enquanto direitos humanos. E essas empresas, elas têm que, hoje, justamente com essa questão das redes sociais, tem um impacto muito forte. Qualquer tipo de homofobia ou transfobia. Os clientes são fiéis, eles deixam de ir naquele lugar a partir do momento que eles sabem que ali existe homofobia ou transfobia. Se a gente tem 10% da população hoje brasileira LGBT, 10%, a gente tem uma grande porcentagem também de simpatizantes que não frequentam esses lugares. E acho 10%, eu acho muito pouco. Muito pouco. Eu acho que é muito mais. São os dados oficiais, né? Aqui, nós estamos próximos do fim do programa. Eu queria que você desse uma pincelada sobre a questão do que está saindo na internet, lei odiosa contra a família, falando sobre o processo de hormonização nas crianças, que é uma mentira. Eu gostaria, por favor, na verdade, em nome da população T, que isso fosse
desmentido, né? Porque essa bancada evangélica tá a cada dia que passa soltando mais mentiras e desinformando a população. Não só evangélica, mas os radicais. É importante que se coloque isso. Porque também existem os católicos radicais, né? Eu colocaria a bancada religiosa radical. Eu mesma sou extremamente religiosa e não é por isso, muito pelo contrário, né? Eu acho que a gente tem que amar o próximo, enfim. Foi essa mensagem que foi deixada para a gente. Mas colocar essa questão da família, eu vou fazer uma reflexão que eu sempre gosto de fazer. Antes de 88, família era exclusivamente papai, mamãe e os filhinhos. A avó que criava o seu neto não era família. A mulher solteira, a largada, né, que criava o seu filho sozinha, não era considerada família. O tio que criava o seu sobrinho não era família. Então, o que é família? Família é afeto. Então, é uma grande bobagem o que se fala nas redes sociais, que vai acabar com a família. Aliás, foi capa do Estado de São Paulo, em 1977, quando foi aprovado o Estatuto da Mulher Casada e, consequentemente, o divórcio, o jornal Estado de São Paulo estampou o fim da família. Né? E acabou a família? De forma alguma. A família está hoje ampliada. Né? Os meus filhos são os nossos filhos, que são os seus. Né? Então, hoje a gente tem uma ampliação da família. Que bonito isso, afeto. Então, essa questão da lei de harmonização das crianças, uma grande bobagem, uma grande falácia. Né? O que existe, sim, é um respeito com relação a essas crianças, até chegar à fase adulta, para que essa criança, sim, com a fase cognitiva completa, se decidir se é realmente uma transexual ou uma travesti. Respeito é a palavra de ordem. Então, é isso que essa legislação está fazendo, respeitando, inclusive, as crianças. Doutora Patrícia, nas suas considerações finais, eu recebi aqui um exemplar, o reconhecimento dos direitos humanos LGBT. Gostaria que você falasse um pouco sobre o seu livro e fizesse suas considerações finais, e depois a doutora Rosângela. Bom, esse livro é um filho, né? É o primeiro filhote e foi justamente uma pesquisa do mestrado, onde eu coloco justamente esse grande avanço da ONU, que pela primeira vez reconheceu os direitos LGBT enquanto direitos humanos. Então, um país que não respeita os LGBTs, né, que é omisso com relação à homofobia, no caso do Brasil, é um país que não respeita os direitos humanos. Então, esse livro ele fala sobre isso, ele é da editora Pris, está nas melhores livrarias aí na internet do ramo. Deixar como mensagem, deixar para os pais, amem os seus filhos, como eles são. Né? Basta amar o seu filho. Eu tenho um filho e eu desejo que ele seja feliz. Né? A gente veio para esse mundo para a gente ser feliz. Nada além disso. Para essas pessoas que estão aí em casa sofrendo homofobia, transfobia, tenham esperança. Há 5 anos atrás, estar num lugar desse, ou estar na OAB, discutindo essas questões, era inimaginável. A gente está avançando, a gente está lutando por vocês. Então, fiquem fortes e procure, caso de homofobia, Disque 100, é gratuito, 24 horas. Busque os seus direitos. Não sofra calado. Procure um amigo e ame, que é para isso que a gente veio. Muito obrigada pela oportunidade. Doutora Rosângela? A palavra de ordem é o respeito. Isso em todas as situações, sempre o respeito. O que eu tenho a dizer é que nós realmente evoluímos muito. Em 2010, não tínhamos nenhuma, quando começaram essas comissões da diversidade sexual da OAB. Hoje, eu posso dizer que nós temos 150 comissões espalhadas pelo Brasil, e agora, até essa semana, vamos ter 160. Então, estamos crescendo, as pessoas estão discutindo o tema, os preconceitos, os paradigmas estão sendo trocados. Então, estamos indo para uma nova era, que é a era do respeito, a era da família afetiva, ligada pelo vínculo do afeto. Eu acho que o mundo só tende a ser melhor. Que maravilha. Eu quero agradecer mais uma vez. Esse programa seria o meu último desse ano. Eu estou muito emocionado de estar recebendo minhas 2 colegas, a doutora Patrícia e a doutora Rosângela, pessoas que são o meu espelho. Eu me espelho em vocês são as pessoas muito queridas.
E, inclusive, em nome de toda a população LGBT, eu agradeço a vocês duas, e vocês duas representando todas as comissões da OAB do Brasil todo, porque são pessoas dedicadas, pessoas lutando pelo direito de outras, né? Muitas vezes elas não vivem isso na pele, mas elas dedicam a sua vida, o seu lazer, ela abre mão de muita coisa para brigar pelo direito dos outros. Então, eu fico muito feliz de encerrar esse ano com esse programa e conversar um pouquinho com a doutora Patrícia e a doutora Rosângela, que gentilmente saíram de Santos e estão hoje aqui nos estúdios da UpTV. Muito obrigado. Quero agradecer também a doutora Adriane Bramante. Mais uma vez, ela tem a coragem de me ceder esse espaço e ceder esse espaço também para toda uma diversidade. O espaço para a OAB, para as comissões da diversidade, aqui neste local, a gente pode falar, ninguém nos cala. A OAB é isso, a OAB é democracia. E você que não é advogado aí de casa, procure sempre a OAB. Sabe, a OAB é a casa da democracia, é a casa dos direitos humanos. Então, se você está sendo perseguido aí na sua cidade, procure uma OAB, procure um advogado, procure um promotor de justiça, procure um defensor público, porque você vai ser bem acolhida. Pelo menos assim eu espero. E eu termino todos os programas dizendo, contra o amor não há lei. Eu já fui perseguido porque falei isso e continuo falando. Não existe lei contra o amor. Eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a UpVision, que é um salão aqui bastante renomado aqui no ABC, a Fera Brasil, especializada em oferecer soluções e impressões de tecnologia para a sua empresa e para você, pessoa física. Agradeço também a UpTV por esse espaço maravilhoso e também, e não diferente, a Bramante Processos Previdenciários, porque eu já disse anteriormente, eu não entrego a minha previdência e o meu futuro na mão de qualquer pessoa. E como frase de encerramento, eu vou citar Kleber Novartis, que ele diz, Martin Luther King foi assassinado pelo extremo preconceito do século passado. Porém, se estivesse vivo, hoje, ele cometeria suicídio de tanto egoísmo. Muito obrigado e boa noite.